Boa noite. Depois de Dom Afonso Henriques, Álvaro Cunhal e António de Oliveira Salazar, cujos documentários apresentámos a semana passada e ontem, vamos hoje dar-vos a conhecer melhor a personalidade de outro dos 10 finalistas de Os Grandes Portugueses. É Aristides de Sousa Mendes. Para o defender, um advogado de profissão, José Miguel Júdice, que se apaixonou pela vida e pela coragem invulgares deste diplomata que, para salvar mais de 30 mil vidas durante a Segunda Guerra Mundial, ousou desobedecer às ordens de Salazar, vindo a sofrer represálias que se arrastaram até para além da sua morte, já que alguns dos 14 filhos do diplomata ainda foram ostracizados pelo antigo regime. Na opinião de José Miguel Júdice, Aristides tinha todas as qualidades relevantes num ser humano: a honra, a persistência, a coragem, a dignidade. Nascido no seio de uma família abastada, de um pai juiz, Aristides de Sousa Mendes viria a morrer numa clínica para pobres em Lisboa, mas nem por isso se arrependeu de ter desobedecido. A humanidade, em tempo de guerra e calamidades, precisa de heróis, não precisa de gente banal, afirma José Miguel Júdice. Aristides de Sousa Mendes é o seu herói. Vamos saber melhor porquê num documentário que tem guião de Ana Rita Ramos, realização de Jorge Fellner e produção de Vasco Napoleão. Em plena Segunda Guerra Mundial, pondo em risco o seu futuro profissional e o bem-estar dos seus 12 filhos, tomou decisões que salvaram do risco da morte mais de 30 mil pessoas. Aristides de Sousa Mendes é o melhor português de sempre. 14 de junho de 1940. Enquanto a Europa em guerra mostrava todo o seu horror e violência, Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordeus, fechou-se no quarto com um dilema. A angústia era total. De um lado estava a sua carreira, a honra, a família, os 12 filhos. Do outro estava o seu dever de consciência. Milhares de pessoas desesperadas amontoavam-se à porta do consulado, à espera de um visto salvador de entrada em Portugal. Um salvo-conduto que lhes permitisse fugir às crueldades do nazismo. Suplicavam um visto para terem vida. Pela primeira vez, Aristides hesitou. O cônsul português ficou 3 dias e 3 noites numa cama, num sono sonâmbulo, quase em transe, e acordou com a decisão tomada. Uma decisão que salvou do risco da morte mais de 30 mil pessoas. Como ser humano, Aristides de Sousa Mendes é tudo aquilo que nós deveríamos ser. Um exemplo de coragem, de generosidade, de heroísmo. Por isso eu acredito, ele é o melhor português de sempre. Depois de fazer uma peregrinação ao fundo da sua consciência, Aristides acordou com uma energia imparável e uma decisão. A partir daquele momento, passaria vistos a todos os que lhe pedissem, e sem encargos. Para isso, tinha de ignorar as indicações de Salazar, que, além de presidente do Conselho, era ministro dos Negócios Estrangeiros, e que proibia aos diplomatas de concederem vistos de entrada em Portugal a pessoas indesejáveis e a todo tipo de refugiados. A vida de Aristides de Sousa Mendes muda entre os dias 17 e 24 de junho de 1940. E a vida de milhares de pessoas também. Apesar de ter tudo a perder, ele recusou-se a acatar a proibição de Salazar de se passarem vistos a refugiados. Segue a sua formação católica e humanista e desobedeceu. Ao todo salvou cerca de 30 mil pessoas, entre elas perto de 10 mil judeus. Mas Aristides sabia que desobedecer era pisar um terreno pantanoso com consequências desastrosas. Desobedecer a Salazar equivalia a pintar um alvo em plena testa. Aristides sabia que teria de enfrentar a hierarquia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a qual um diplomata era uma espécie de militar à paisana e que não dava espaço para a liberdade de consciência. E teria de desobedecer a Salazar.
e o ditador não costumava perdoar a quem tivesse essa ousadia. E assim aconteceu. Foi aposentado compulsivamente da função pública. Em junho de 40, começou a estilhaçar como um vidro a vida de Aristides. Mas essas seriam outras lutas. Na guerra que Aristides assistia agora no terreno, os dias eram de vertigem. Havia urgência. As decisões tinham de ser tomadas agora, já, ontem. Em maio de 40, vários países tinham caído sem grande resistência aos pés de Hitler. A Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. O avanço alemão era imparável e rápido. Em pouco tempo, os exércitos nazis tomaram Paris, o alvo emblemático, e avançaram sem oposição rumo aos Pirineus. O governo francês não previra a eventualidade da capitulação e recuava agora precipitadamente na direção de Bordeaux. O pânico era geral. Os comboios chegavam a Bordeaux apinhados de gente dos mais diversos países. Gente perdida, com um desesperado sentido de orfandade. Naqueles dias, milhões de franceses e outros tantos de outras nacionalidades pegaram no que puderam e puseram-se em movimento para o sul. A única saída era Lisboa, o último porto atlântico que restava como alternativa. Todos os dias, por isso, se juntavam milhares de pessoas junto ao consulado de Portugal em Bordeaux. Para estes fugitivos, o próximo passo era deixar a Europa, mas faltava o visto. O visto Salvador chegou pela mão de Aristides Sousa Mendes. E sabe como é que tudo se passou? A notícia de que o cônsul português estava a passar vistos a todos os que lhe pedissem espalhou-se como um rastilho de pólvora. As pessoas amontoavam-se numa agitação suplicante. Estavam por toda a parte, dentro do consulado, nas escadas de acesso, nas ruas limítrofes. Era impossível atender a todos por ordem de chegada. E o que fez Aristides? Recolhia os passaportes de toda a gente, levava os documentos para dentro e carimbava. Depois, com a ajuda de um dos filhos, do genro, do secretário do consulado e de um rabi que tinha alojado na sua própria casa, regressava com sacos cheios de passaportes visados. Quase nem parava para comer, nem para beber. Esteve dias e dias a autenticar guias numa entrega febril. Para facilitar o processo, Aristides decidiu prescindir do pagamento dos serviços. O objetivo era claro: apressar as operações. Deixava para a polícia fronteiriça portuguesa a cobrança do valor em falta. Para salvar o máximo de pessoas possível, Aristides criou uma espécie de linha de montagem. Os vistos eram preenchidos pelos seus ajudantes e o cônsul só tinha de dar o contributo final, a assinatura. Assinava, assinava, assinava. Nunca como na Segunda Guerra Mundial estiveram tantas vítimas, tão estritamente dependentes de papéis, de letras, números e carimbos, para viver ou para morrer. Aristides Sousa Mendes passou vistos sem se preocupar com nacionalidades, religiões, etnias ou condição social. Passou vistos a judeus e a não-judeus, a gente anónima e a personalidades da vida política, económica e cultural da Europa. Passou vistos de forma compulsiva. Há testemunhos que o demonstram, às vezes em pequenos pedaços de papel, na rua, no hotel, no carro, em casa. Passou vistos a todos os que estavam a sofrer, porque, de facto, o espetáculo de sofrimento que ele enfrentava levou-o a agir. Fez o que tinha de fazer, contra tudo e contra todos, contra as autoridades políticas portuguesas, pagando o preço que tivesse de pagar. A humanidade, em tempos de guerra e calamidade, precisa de heróis, não precisa de gente banal e cobarde. Contra tudo e contra todos, sobretudo contra o regime autoritário que se vivia em Portugal. Aristides sabia o que estava a arriscar. Politicamente, o governo liderado por António de Oliveira Salazar assumiu-se como neutral durante a Segunda Guerra Mundial. A atitude de Aristides punha em causa toda uma concepção política e confrontava Lisboa com o mais difícil dos precedentes, o humanitário. Ali, em Bordeaux, formou-se a imagem de Portugal como porto de abrigo que dura até hoje. É preciso não esquecer que depois de atravessar meia Europa em guerra, chegar a Lisboa era uma sensação de alívio para todos os que tentavam fugir do conflito. Num continente cheio de medo, Portugal era um paraíso. Os refugiados,
com o visto de Sousa Mendes, olhavam para Portugal não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. A maioria de outras regiões do mundo, onde se sentiram a salvo das perseguições e conseguiram refazer as suas vidas livres da ameaça nazi. Essas histórias repetiram-se aos milhares graças à ação de um único homem. Para se perceber bem os atos de Aristides Sousa Mendes, é essencial ler este documento que tenho na minha mão. Trata-se da famosa circular número 14, de 11 de novembro de 1939, assinada aqui onde me encontro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, do ministro da altura, Oliveira Salazar. Esta circular tinha como objetivo limitar de forma drástica a concessão de vistos a refugiados. E diz assim: os cônsules de carreira não poderão conceder vistos sem prévia consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não podem passar vistos aos estrangeiros de nacionalidade indefinida, contestada ou em litígio, aos apátridas, aos portadores de passaportes Nansen e aos russos. E ainda àqueles que apresentem no seu passaporte a declaração ou qualquer sinal de não poderem regressar ao seu país de origem de onde provêm. Aos judeus, expulsos dos países da sua nacionalidade ou daqueles de onde provêm. Isto é, a circular aplicava-se aos mais aflitos dos aflitos refugiados europeus. É com esta circular 14 que percebemos bem o dilema de Aristides. Um dilema que, aliás, já vinha de trás. Em 1939, o cônsul português discordara destas regras. Considerou que esta diretiva visava limitar a concessão de vistos a todos aqueles que se encontravam em fuga da Alemanha ou dos países invadidos. Aristides repugnava discriminar quem fugia do terror nazi e achava odioso perguntar a um refugiado se era judeu. Odioso e anticonstitucional, pois a Constituição Salazarista 33 proibia a discriminação religiosa, embora nós saibamos que os direitos fundamentais eram frequentemente espezinhados. Confrontado perante esta ordem político-social injusta, ele não hesitou. A dignidade moral e a ética têm de prevalecer sobre as leis e os regulamentos. Aristides exprime a desobediência justa. Perante este comportamento, a humanidade pode ver tudo o que é essencial. A honra, a persistência, a coragem, a dignidade. Mas afinal, quem era este homem? À primeira vista, ninguém diria que ele fosse capaz de tanta generosidade. A avaliar pelas aparências, Aristides é o próprio anti-herói e a pessoa mais improvável para arriscar todas as suas regalias em prol de um ideal. Senhor Beirão, brazonado, proprietário, conservador, devoto a uma família extensa, nada parecia diferenciá-lo dos seus pares. Filho de um juiz com sólidas convicções morais, a história de Aristides começou aqui em Cabanas de Viriato, concelho do Carregal do Sal. Família era conservadora, com raízes católicas e monárquicas. Os Sousa Mendes eram muito conhecidos por estas bandas. Aristides e o irmão gêmeo César licenciaram-se em Direito na Universidade de Coimbra, a única que existia em Portugal e que formava as elites nacionais. Acabaram o curso em 1907 e 3 anos depois seguiram ambos a carreira diplomática. Pouco tempo antes, Aristides casou com Angelina, sua prima direita, com quem viria a ter 14 filhos. Após o golpe de 28 de maio de 1926, foi colocado em Vigo, num posto prestigiante e de confiança. A seguir, foi transferido para Antuérpia, outro posto de confiança, onde ficou 9 anos antes de ser transferido para Bordeus. Oriundo de uma família privilegiada da aristocracia de província e tendo em conta o Portugal pobre e atrasado dos anos 40, a vida de Aristides era um idílio. Mas em maio de 1940, dias antes do grande surto de vistos passado por Aristides Sousa Mendes, tudo começou a mudar. Exatamente nesse mês de maio, em frente à sinagoga de Bordeus, estava um rabi, o rabi Chaim Kruger, com a mulher e 5 filhos. Não tinham para onde ir. O rabi perguntou a um homem que encontrou ali na rua se sabia onde era o consulado de Portugal. Estava desesperado. Precisava de ajuda para sair dali. Esse homem, por uma incrível coincidência do destino, era Aristides Sousa Mendes. Aristides disse que conhecia muito bem o consulado
porque ele era o cônsul português. O rabi hesitou. Aquele momento fortuito havia de marcá-lo para o resto da sua vida. Aristides prontificou-se a alojá-los na sua própria casa. Assim, sem mais. O rabi olhou-o atónito. Em plena crise de decomposição moral e política, estava ali alguém que se recusava a comprometer a honra e que assumia a dignidade de ser responsável. E Aristides nunca o tinha visto antes na vida. Este género de solidariedade não era rara e vinha de muito de trás. Ainda hoje a sua bondade e a da mulher são comentadas em cabanas de Viriato, perto de Viseu, onde era a residência da sua família. A casa não era exatamente assim, mas o ambiente era propriamente este. Quando as crianças pobres lá iam pedir esmola, Aristides mandava as criadas queimar as roupas velhas e vestia-as com as roupas dos filhos. Era assim que ele atuava, dava-lhes de comer, ajudava-os. Aristides foi sempre um homem justo e foi este sentimento de justiça que fez com que, ainda antes do grande surto de vistos passados a refugiados, já tivesse algumas vezes desobedecido durante a guerra, originando protestos da polícia política, a PVDE, antecessora da PIDE. Em 16 de janeiro de 1940, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enviou a Aristides Sousa Mendes o seguinte aviso. Foi chamada a sua atenção pela irregularidade cometida por Vossa Excelência ao conceder um visto para Portugal no passaporte de Arnold Witzner e mulher, judeus austríacos, antes de haver pedido para tal efeito a indispensável autorização deste Ministério. Fica advertido que qualquer nova falta ou infração nesta matéria será havida por desobediência e dará lugar a procedimento disciplinar em que não poderá deixar de ter-se em conta que são repetidos os atos de Vossa Excelência. Não podemos saber, como é óbvio, qual foi a reação de Aristides Sousa Mendes a este aviso, mas podemos imaginar. Vivia-se o tempo da guerra. O salazarismo estava no seu auge. Um funcionário público, com família muito numerosa, não poderia deixar de ficar preocupado com as consequências do incumprimento deste aviso. No entanto, Aristides Sousa Mendes seguiu a sua consciência e continuou a passar vistos. Em abril, de novo, um visto passado a um médico espanhol foi recusado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E mais estaria para vir. Com o avanço da guerra e depois das invasões da Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e Luxemburgo pelas tropas do Reich e o aumento impressionante do número de refugiados, Salazar enviou um telegrama, 17 de maio, dirigido a todas as missões diplomáticas de Portugal, proibindo os respectivos cônsulos de, em qualquer circunstância, passarem vistos sem autorização prévia. E Aristides continuava a ignorar as ordens de Lisboa. Em 27 de maio, foram interceptados numa das fronteiras mais movimentadas do norte de Portugal, em Vilar Formoso, 17 belgas com vistos emitidos em Bordeaux. Não é possível saber quantas vezes Aristides torceu ligeiramente as regras para ajudar os que imploravam a sua ajuda. O que se sabe é que o fez pelo menos 2 vezes e foi apanhado. E a partir dessa altura, a polícia política passou a vigiar Aristides de perto. Exatamente na altura em que a situação militar se agravava e os pedidos de ajuda aumentavam. Na noite 19 para 20 de junho, a aviação alemã bombardeia Bordeaux. Aristides continua a combater os nazis da única maneira que pode, emitindo vistos. Devido ao seu empenho nos últimos dias, o caudal de refugiados em frente ao consulado português em Bordeaux tinha diminuído. Mas os esforços de Aristides estavam longe de ter terminado. Decidido a fazer tudo o que pudesse para ajudar o máximo de pessoas possível, saiu de Bordeaux e foi para Baiona, uma cidade vizinha, onde também se encontravam milhares de refugiados. A população da cidade tinha aumentado 10 vezes. As pessoas acampavam nas praças públicas, os cinemas tinham sido transformados em dormitórios e os cafés em salas de espera. O consulado português estava apinhado. Tão apinhado que as escadas de acesso corriam o risco de ruir. A notícia de que Portugal estava a dar vistos espalhou-se rapidamente.
tão rapidamente que depressa chegaria a Lisboa, aos ouvidos do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas que foi Aristides fazer a Baiona? Foi ajudar o vice-cônsul Faria Machado e o cônsul honorário Vieira Braga na concessão de vistos. Aproveitando o facto de ser superior hierárquico, Aristides dera indicações para que também eles concedessem vistos gratuitos a todos os que pedissem. A todos. E foi o que aconteceu no dia 20, no dia 21 e na manhã do dia 22 de junho. Mas a 20 de junho, o cônsul Faria Machado envia um telegrama ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, a avisar que Aristides o tinha obrigado a infringir as ordens de Salazar. O telegrama só chega na tarde do dia seguinte, à altura em que o regime acorda para o problema. Aristides provavelmente contava com este género de atrasos. E o que é que acontece? O Ministério envia a Baiona primeiro Lopo Simeão, enviado especial, e depois o próprio Pedro Titónio Pereira, embaixador de Portugal em Madrid e homem da total confiança de Salazar. No dia 21, Teotónio Pereira entra em França pela fronteira de Irún e verifica que a quase totalidade dos vistos concedidos foi emitida por cônsul em Bordeaux. Parte então para Baiona. Vejam esta coisa extraordinária. Se ele tivesse ficado em Bordeaux, teria já um lugar cativo na história da humanidade. Mas não, meteu-se no comboio, foi para Baiona, continua a passar vistos, salvou milhares de pessoas. A sua vida confunde-se completamente com a vida dessas pessoas. Ele foi realmente a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. No dia seguinte, Teotónio Pereira, Lopo Simeão e Faria Machado dirigem-se a São Sebastião para daí contatarem o Ministério. E, surpresa das surpresas, encontram Aristides na fronteira de Andaia, outra cidade vizinha. Lá estava ele, absolutamente incansável. Depois de Bordeaux e de Baiona, Aristides carimbava vistos aqui mesmo, junto à fronteira franco-espanhola. Até ao fim de todo o processo, o cônsul foi de uma solidariedade presente. A sua preocupação era acompanhar centenas de refugiados à fronteira para se certificar de que podiam passar a salvo. O encontro entre Teotónio Pereira e Sousa Mendes é hostil, quase violento. Teotónio Pereira defende a posição do governo. Sousa Mendes argumenta com a aflição dos refugiados. Depois de alertá-lo para as irregularidades que estava a cometer, Teotónio Pereira lembra que as ordens são para cumprir e a discussão acabou ali. No fim do confronto verbal, Teotónio Pereira ordena a Lopo Simeão e a Faria Machado que mandem Aristides Sousa Mendes de volta para Bordeaux para ali aguardar ordens superiores. Era o dia 24 de junho. A viagem para Bordeaux, que normalmente dura poucas horas, desta vez durou cerca de 2 dias. Aristides continua a ajudar toda a gente que encontrava. Agora imagine esta estação repleta de pessoas a acotovelarem-se angustiadas, aflitas. Imagine também Aristides a passar de forma compulsiva e febril vistos a toda a gente. Foi o que se passou. Salazar, quando foi informado, ficou furioso. Decidiu intervir pessoalmente e deu ordens para Bordeaux por telegrama. Aristides não podia passar mais nenhum visto, fosse a quem fosse. Seguindo ordens de Salazar, Teotónio Pereira toma então uma atitude. Comunica às autoridades espanholas a decisão de dar por nulos os vistos concedidos pelo consulado de Bordeaux a milhares de pessoas que infelizmente ainda se encontravam em França. Para muitos os que ainda não tinham passado a fronteira, a ordem de Teotónio Pereira significava o fim da esperança. A partir de 26 de junho de 1940, fechou-se o caminho de fuga. Mas antes disto acontecer, já as agências internacionais vinham fazendo referência aos milhares de pessoas que desde 19 de junho estavam a atravessar a fronteira. O dia 23 de junho é apontado nas notícias como um dos dias de maior trabalho para os guardas fronteiriços espanhóis. E o regime de Salazar era louvado pela sua atitude humanitária para com os refugiados. Um artigo da famosa revista americana Life referia-se a Salazar como um governante benevolente, de longe o melhor ditador do mundo. Os elogios multiplicavam-se. Mas há mais e ainda mais surpreendente. O regime salazarista sempre foi muito hábil a transformar o vício em virtude. Por isso, veio a aproveitar o gesto de Aristides Sousa Mendes, que tinha punido tão severamente. No final da guerra,
Em 18 de maio de 45, neste mesmo local onde me encontro, Oliveira Salazar fez um discurso à Assembleia Nacional e nesse discurso afirmou: quaisquer outros na nossa situação acolheriam refugiados, salvariam e agasalhariam náufragos, ajudariam a suavizar a sorte dos prisioneiros por dever de solidariedade humana. Pena foi não termos podido fazer mais. E assim se tenta reescrever a história. Voltando aos dias quentes de junho de 1940, mais propriamente ao dia 25, Salazar toma as rédeas do processo e dá instruções a Aristides para regressar imediatamente a Portugal. Apesar das ordens expressas do chefe do governo, o cônsul só abandona a França a 8 de julho. Continua a emitir vistos, apesar de nessa altura já não serem reconhecidos pelas autoridades espanholas, e chega mesmo a acolher refugiados na sua residência consular. Mais tarde, Aristides descreve a cena desta forma: a aflição era indescritível. Muitos refugiados seriam submetidos ao duro regime dos campos de concentração alemães. Muitos eram judeus que, já perseguidos antes, procuravam angustiadamente escapar ao horror de novas perseguições. Junte-se a este espetáculo o de centenas de crianças que, acompanhando os pais, participavam dos seus sofrimentos e angústias. Tudo isto não poderia deixar de me impressionar vivamente, a mim que sou chefe de numerosa família e compreendo melhor do que ninguém o que significa a falta de proteção à família. E o que aconteceu a Aristides Sousa Mendes? Pagou um preço muito elevado, preço demasiado elevado, pela desobediência a Salazar. Pois é, em 4 de julho, Salazar assina um despacho a ordenar a abertura de um inquérito para perceber o que tinha levado Aristides a desobedecer. Mas tudo parecia já estar decidido. 2 dias antes da abertura do inquérito, em mensagem ao embaixador de Portugal em Londres, Salazar afirmava que Aristides havia sido suspenso das suas funções. Obrigado. Teremos de ter a lucidez de ser frontais. Salazar não poderia nunca tolerar a atitude de Aristides Sousa Mendes. Numa ditadura, a desobediência e a insubordinação são crimes muito graves porque afetam os cimentos em que se sustenta o Estado autoritário. Tínhamos aqui, portanto, 2 homens frente a frente. De um lado, Salazar, inclemente perante o que tinha ocorrido. Do outro lado, Sousa Mendes, a lutar pelos direitos fundamentais, a fazer o que tinha de ser feito. E, de facto, para além disso, Salazar estava preocupado com outra coisa. Como no século XVIII, deste mesmo Nicola, ideias novas estavam a entrar em Portugal. Os vistos que Sousa Mendes tinha concedido trouxeram milhares de pessoas da Europa cosmopolita para um Portugal atrasado. Nesta mesa, onde me sento, era perfeitamente possível que se sentasse uma mulher jovem, bonita, vestida de uma maneira que escandalizava as pessoas conservadoras da época, a fumar. Era isso que Salazar mais temia e, por isso, com os seus seguidores, montou uma ardilosa estratégia para condenar Aristides Sousa Mendes. Já em Portugal, Aristides Sousa Mendes aguardou instruções do Ministério. Aqueles primeiros tempos no país passaram numa lenta agonia. Recebeu nota de culpa em 1 de agosto, com 15 artigos, quase todos relacionados com a concessão de vistos a refugiados de nacionalidades para as quais o Ministério dos Negócios Estrangeiros proibia a concessão. E de que é acusado Aristides? De várias coisas. É acusado, por exemplo, de, em Baiona, ter começado a conceder vistos a todos os que o solicitavam, alegando que era necessário salvar toda essa gente. É indiciado também de ter dado ordem aos vice-cônsulos de Baiona e Toulouse, que dependiam hierarquicamente dele, para que também concedessem os vistos a todos os que lhes solicitassem. É ainda acusado de ter acompanhado a Baiona alguns israelitas ilustres que lhe tinham suplicado proteção para poderem atravessar a fronteira entre a França e a Espanha. A nota de culpa referia que a atitude do arguido deu lugar a uma situação desprestigiante para Portugal perante as autoridades espanholas e as alemãs de ocupação. É preciso não esquecer que o avanço nazi estava imparável. Salazar tinha medo de comprometer a neutralidade de Portugal na guerra.
Aristides admite ter desobedecido às ordens do ministério, mas responde à nota de culpa invocando uma razão incontornável, o dever de consciência. Para ele, lutar contra a desumanidade não era apenas um direito, era uma verdadeira obrigação. Era realmente o meu objetivo salvar toda aquela gente, cuja aflição era indescritível. Uns tinham perdido os seus cônjuges, outros não sabiam dos filhos extraviados. Alguns haviam visto sucumbir pessoas queridas pelos bombardeamentos alemães. Eram numerosos entre os fugitivos membros dos exércitos dos países ocupados, austríacos, checos e polacos, que seriam fuzilados como rebeldes. Os belgas, holandeses, franceses e até ingleses que seriam submetidos aos duros regimes dos campos de concentração alemães. Quantos suicídios e outros atos de desespero se produziram? Quantos atos de loucura de que eu próprio fui testemunha? Não podia eu fazer diferença de nacionalidade, visto obedecer a razões de humanidade que não distinguem raças e nacionalidades. Para um homem como Salazar, que quase nunca saíra da Península Ibérica, argumentos baseados no que se passava na Europa eram completamente irrelevantes, a menos que tivessem direta influência em Portugal. A resposta de Aristides termina assim. Posso ter errado, mas se errei, não o fiz com intenção, tendo procedido sempre segundo os ditames da minha consciência. Nunca deixei de me guiar no cumprimento dos meus deveres, com pleno conhecimento das minhas responsabilidades. O meu desejo é mais estar com Deus contra o homem do que com o homem contra Deus. Após a resposta à nota de culpa, seguiu-se o processo a cargo de Francisco de Paula Brito Júnior. Houve testemunhas de defesa e de acusação. Do lado da defesa, a mais importante era Calheiros e Menezes, representante de Portugal em Bruxelas e um homem muito respeitado na época. Estivera em Baiona, onde até ajudara a passar alguns vistos a refugiados, mas não teve a coragem de pôr a cabeça no cepo para ajudar Aristides. Pelo contrário, afirmou que o seu comportamento era imperdoável, embora tivesse encontrado algumas atenuantes naquilo a que chamou fraqueza perante um ambiente hostil. Declarou no processo: um funcionário não tem de ser humano quando se trata de cumprir ordens, seja de que natureza forem, mas nem todos têm idêntica resistência moral. Do lado da acusação estava Pedro Titório Pereira, uma das figuras mais marcantes do regime e homem da total confiança de Salazar. Trucidou com argumentos a posição de Aristides e declarou no processo também: de tudo o que ouvi e do seu aspecto de grande desalinho, deixou-me a impressão de um homem perturbado e fora do seu estado natural. Demonstrou não ter a mais ligeira noção dos atos cometidos e disse que não possuía quaisquer instruções contrárias ao procedimento que seguiu. O processo arrasta-se até final de outubro, até que a Comissão Disciplinar decida a pena a aplicar. No final, o instrutor Paula Brito recomenda o seguinte: a suspensão do exercício e vencimento de mais de 30 até 180 dias úteis, mas deixa a Salazar a decisão final. O relator do Conselho, Conde Tovar, sugere uma pena mais pesada, a despromoção à categoria imediatamente inferior. Como sempre, a última palavra é de Salazar. A sua decisão foi inequívoca. Condenou Aristides a um ano de inatividade, com direito a metade do vencimento da categoria, mas acrescenta-lhe o seguinte: devendo em seguida ser aposentado com um quarto do vencimento sem regalias. Mas acontece que este pequeno acrescento era totalmente ilegal, porque não estava sequer previsto no regulamento disciplinar em vigor. Quando tinha ainda 10 filhos a seu cargo, esta sanção significava o completo colapso financeiro. Aristides Sousa Mendes foi condenado em processo administrativo e banido do serviço público. Nessa época, no regime autoritário e corporativo, isso significava praticamente o afastamento da vida ativa. É possível que no peso da sanção tenha influenciado o facto da inimizade entre Salazar e o seu irmão gêmeo César, com quem se compatibilizara quando este último foi Ministro dos Negócios Estrangeiros em 32 e 33. Seja como for, o processo tinha muitas irregularidades e a condenação, que durou para a vida toda, foi apenas motivada pelo facto de ele não ter pactuado com o terror nazi. A sentença foi uma condenação para o resto da vida. Mesmo depois de condenado e com o vencimento reduzido a um quarto,
Aristides Sousa Mendes continuou a ajudar refugiados, recebendo nesta sua casa, que evidentemente não estava no estado de degradação que está atualmente. Era uma casa apalaçada, onde as criadas engomadas levavam as visitas às salas adequadas à sua condição social. Mas gradualmente Aristides foi vendo cair sobre ele a pobreza. Acabou por ter de vender todos os seus bens, todo o recheio desta sua casa. Esta casa é uma trágica metáfora dos últimos 14 anos de vida do herói português. Velha, abandonada, a cair aos pecados. Esta casa onde no passado Aristides Sousa Mendes cultivava um perfil de aristocrata, monárquico, católico e conservador. Ele gostava dos pequenos prazeres da vida que o dinheiro pode ajudar a obter. Por exemplo, tinha um Ford feito por encomenda e transformara uma caminhonete para poder levar 17 pessoas. A isso obrigava a dimensão da sua família. Dera aos filhos uma educação muito cultivada. Além de estudos universitários, tiveram aulas de música e de desenho. E os mais velhos praticavam o violino, a viola, o violoncelo e o piano. Conviveu ao longo da vida com as elites nacionais e internacionais. Por exemplo, quando foi cônsul em Antuérpia, era frequente ver em casa dele Maeterlinck, Prémio Nobel da Literatura, e o próprio rei Afonso III de Espanha foi visto a frequentá-la. Quando estava em Zanzibar, nasceu-lhe um filho. Foi o próprio sultão de Zanzibar o padrinho da criança. A vida realmente sorria-lhe. Depois da sentença de Salazar, e apesar de todas as dificuldades, Aristides Sousa Mendes não perde o sorriso. Mantém uma das únicas coisas que lhe resta, a esperança. A sua ideia é interpor um recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. Mas que advogado aceitaria o seu caso carregado de tantas implicações políticas? Toda a gente sabia que as possibilidades de êxito ao recorrer de uma decisão de Salazar eram praticamente nulas. Mas Aristides consegue convencer um jovem advogado, Adelino da Palma Carlos, opositor ao regime de Salazar, e que curiosamente viria a ser a primeira pessoa a chefiar um governo saído da Revolução de abril de 74. E este pediu ao Supremo a anulação da sentença de Salazar. O pedido foi feito, mas em vão. Inativo, Aristides tenta voltar à advocacia. A 7 de novembro foi admitido na Ordem dos Advogados. Mas a ideia de iniciar a prática da advocacia com 56 anos, quando apenas a tinha exercido logo após a licenciatura 33 anos antes, era no mínimo um ato ingênuo ou desesperado. Além da inexperiência, quem é que quereria um advogado tão marcado politicamente? Há um aspecto importante que não podemos esquecer. Quando em junho de 1940 Aristides Sousa Mendes começou desobedecendo, arriscando, para passar vistos, nessa altura ele não tinha 20 anos, tinha 55 anos. Aos 20 anos todos somos idealistas, todos temos coragem, todos achamos que seremos capazes de enfrentar as decisões dos poderosos. Mas aos 55 anos, com a vida completamente organizada, quantos de nós seríamos capazes de arriscar? Sejamos sérios. Provavelmente muitíssimo poucos. A reação, infelizmente normal, seria obedecer, seria desistir, seria não salvar aqueles milhares de pessoas em sofrimento. Aristides fez tudo o que foi possível para que a injustiça de que foi vítima fosse reparada. Escreveu várias cartas pessoais a Salazar e a todas Salazar respondeu com o silêncio. O silêncio obstinado como castigo. Salazar retirou a Aristides qualquer possibilidade de sobreviver com dignidade, a ele e aos filhos. Os mais velhos, que procuravam emprego, cedo perceberam que o apelido Sousa Mendes era sinónimo de uma porta fechada. Estava-lhes vedado o emprego em qualquer setor da administração pública e em qualquer empresa que se desse ao trabalho de consultar a polícia política sobre os seus possíveis empregados. Há um aspecto que não deve ser esquecido. Aristides Sousa Mendes nunca recebeu reforma.
com o vencimento reduzido a 25%, por razões burocráticas, durante o processo, nada lhe foi pago. A atravessar naturais dificuldades económicas, decidiu escrever a Salazar um telegrama pessoal que passo a ler. Cônsul na inatividade, com serviços prestados ao Estado por tempo superior a 30 anos, há meses absolutamente desprovido de recursos para sustentar a sua família, uma das mais numerosas de Portugal, roga a Vossa Excelência que se digne ordenar que com a maior urgência lhe sejam abonadas as verbas a que tem direito pelas leis em vigor. Salazar nem sequer lhe respondeu. Nesta altura, Sousa Mendes já era auxiliado pela comunidade judaica de Lisboa, que lhe pagava a renda do modesto apartamento onde residia com a sua família na Avenida Barbosa do Bocage e eram alimentados na cozinha económica israelita, aqui bem perto desta sinagoga onde agora me encontro. Facto, no mínimo, irónico. No passado, Aristides abria a sua imponente casa de Cabanas de Viriato aos mais necessitados. Todas as quintas-feiras era dia de sopa dos pobres. Os anos iam passando e as dificuldades iam aumentando. É que, apesar do seu elevado estatuto social, Aristides nunca foi rico. Herdou algumas terras e a casa de Cabanas de Viriato, que entretanto foi hipotecada e depois da sua morte vendida em asta pública para cobrir dívidas não pagas. Os filhos sofreram na pele as retaliações. Sem alternativa, partiram para os vários cantos do mundo. Estados Unidos, Canadá, Congo Belga, Angola, Moçambique. 2 deles decidiram ir para Londres, juntar-se às forças aliadas. Ambos participaram no desembarque da Normandia, no dia D, ajudando a pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Um ato de que Aristides sempre se orgulhou. Em 30 de abril de 45, Hitler suicida-se no seu bunker. Uma semana depois, a Alemanha rende-se. A queda do nazismo cria a esperança do fim do regime ditatorial português. A oposição aclama na rua a vitória dos aliados. Sousa Mendes faz então uma nova tentativa de reabilitação. Entrega à Assembleia Nacional uma reclamação quanto à sentença proferida por Salazar. O passo foi audacioso e inútil. A reclamação introduz um elemento novo, o de que a Circular 14 era inconstitucional, por limitar a entrada em Portugal a judeus, quando a Constituição negava qualquer discriminação baseada na religião. No seu apelo, Aristides conclui afirmando inequivocamente que considerava a atitude do governo português inconstitucional, antineutral e contrária aos sentimentos de humanidade. Como tal, a atitude do governo foi insufismavelmente contra a nação. Mas nada. Aristides tropeçou novamente no mesmo insuportável silêncio. Ao longo do tempo, o ex-cônsul fez de tudo para que se fizesse justiça. De tudo mesmo. Esgotados os recursos legais, escreveu ou abordou pessoalmente todos os que pudessem estar dispostos a usar a sua influência para ajudá-lo. Escreveu uma carta individual a todos os deputados, ao Presidente da República, ao General Carmona, a vários decisores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos consulados e embaixadas estrangeiras. Nada. Aristides movia-se num círculo conservador e até os velhos amigos passaram a evitá-lo. Num abrir e fechar de olhos, Aristides transformou-se numa figura proscrita pelo regime. A imprensa portuguesa, censurada, mantinha silêncio total sobre o tema. César de Sousa Mendes, o irmão gêmeo, também tentou ajudar. Apelou várias vezes a Salazar, mas também ele não obteve resposta. E também ele foi prejudicado pelo ato do irmão. Em 1950, foi afastado de forma indigna do cargo que desempenhava em Berna, com manobras do mais puro clientelismo político. Em desespero de causa, Aristides chegou mesmo a pedir ajuda ao cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. O cardeal aconselhou-o a rezar a Nossa Senhora de Fátima. Como Nossa Senhora não valeu, Aristides foi perdendo gradualmente tudo o que possuía. Uma forte hemorragia cerebral em maio de 45 fê-lo ficar paralisado parcialmente do lado direito. Apesar disso, aceitou com muito menos revolta do que seria de esperar.
Uma carta do Rabi Kruger, que Aristides conhecera à porta da sinagoga e de quem ficara amigo, dirigida ao Yad Vashem, que é a entidade que registra os mártires e os heróis do Holocausto, demonstra que Aristides nunca se arrependeu, mas que aceitou com resignação cristã tudo o que lhe aconteceu. E, de facto, o próprio Aristides escreveu: se milhares de judeus podem sofrer por causa de um católico, referia-se a Hitler, então é certamente permitido a um católico sofrer por tantos judeus. Eu não podia agir de outro modo e, por consequência, aceito com amor tudo aquilo que me aconteceu. Aristides passou os últimos tempos da vida à beira do precipício. Morreu vítima de trombose cerebral a 3 de abril de 1954 no Hospital da Ordem Terceira, clínica gratuita para pobres na zona do Chiado. Morreu numa solidão cósmica, sem ver revogada a sentença que o condenara à desgraça e sem nunca ter sido aposentado. Salazar enviou um cartão de condolências ao irmão gêmeo, César de Sousa Mendes, com apenas 2 palavras: sentidos pêsames. Depois da sua morte, os filhos de Aristides fizeram tudo para reabilitar a imagem do pai, mas o esforço foi penoso e demorado. Só em 1967, a Autoridade para a Recordação dos Mártires e Heróis do Holocausto o considerou um gentil virtuoso. No jardim que relembra, em Jerusalém, os que arriscaram a vida para salvar judeus na Segunda Guerra Mundial, há uma árvore plantada em sua memória. Anos mais tarde, em Israel, foi plantada uma floresta inteira, batizada Aristides de Sousa Mendes, com 10.000 árvores, o número de judeus que o diplomata salvou. Nos Estados Unidos, as homenagens multiplicaram-se. Depois do 25 de abril, a família de Aristides reclamou várias vezes a sua reabilitação. Mas só em 1987, e depois de muita pressão internacional para cumprir o seu dever, houve uma primeira homenagem pública a Aristides Sousa Mendes. Na Embaixada Portuguesa de Washington, o Presidente da República, Mário Soares, entregou à família a Medalha da Ordem da Liberdade. A seguir, a pressão aumentou sobre o governo português para não apenas homenagear Aristides, mas também reabilitá-lo completamente. Só em 1988, 48 anos depois dos atos heróicos de Aristides, a Assembleia da República recomendou que ele fosse reintegrado postumamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros com o posto de Ministro de Segunda Classe, o que veio a acontecer no ano depois. Por essa altura, foi também determinada a entrega à família de uma indenização pelos anos perdidos. Portugal tinha finalmente honrado o seu herói. É em pessoas como Aristides que assenta a esperança no futuro da humanidade. O cortejo de horrores da Segunda Guerra Mundial mostrou que a mente humana é programável coletivamente e que os homens são capazes de fabricar um mal incalculável. Basta lembrar que foi possível a um regime ter como prioridade política a eliminação de milhões de pessoas declaradas inferiores e instalar uma indústria estatal de produção de mortos e de exterminação. Robert Montgomery, André Levy, Joseph Felder, Otto von Habsburg, Gertrude Bullock, Isaac Ilsum, Bernhard Kellermann, os Kruger, os Bromberg, Speth, Ullmann, Korngold. A lista é impressionante. Para nós, hoje, parece apenas um conjunto de nomes. Mas para o cônsul português, eram pessoas muito reais, privadas de direito de defesa, condenadas sem apelo nem agravo a sofrimento e até à morte. Um célebre historiador do Holocausto, Yehuda Bauer, referiu-se aos atos de Aristides Sousa Mendes, dizendo que foi talvez o maior ato de salvamento alguma vez feito durante o Holocausto por uma única pessoa. O ato de Sousa Mendes honra a humanidade. Enquanto não esquecermos, enquanto fizermos com que as futuras gerações o lembrem, estamos a afirmar: há possibilidades ilimitadas de fazer o bem, mesmo nas piores circunstâncias. Aristides Sousa Mendes honrou a humanidade,
Por isso, não tenho a mais pequena dúvida. Ele é, sem dúvida, o melhor de todos os portugueses. Se o seu grande português é Aristides de Sousa Mendes, marque o número 760-10-2004 para deixar o seu voto. A cada telefone fixo ou móvel, já sabe, corresponde apenas um voto. Se quiser ler mais sobre este diplomata português, vamos sugerir-lhe de Rui Afonso, que tem investigado sobre a vida do cônsul, Um Homem Bom, na editorial Caminho, e da historiadora Irene Pimentel, um livro sobre os judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, editado pela Esfera dos Livros. Nós voltaremos na próxima terça-feira para outra viagem pela nossa história, através de um dos seus maiores poetas de sempre, Fernando Pessoa. Boa noite.